Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno, estudante, aluno internauta, minha querida, bem-vindo, minha querida aluna, internauta, estudante. Eu estou aqui de volta, finalmente, depois de quase um mês, quase não, depois de um mês e alguns dias, para gravar a aula número 19 do nosso módulo de Excel, nosso módulo de planilhas, Excel e Calc, tá? Me perdoe por esse atraso, porque janeiro é um mês em que a gente tem que organizar tudo, desde material escolar dos meninos, matrícula, todo o restante, né? O início do ano você sabe bem como é que é. Para mim também foi apertado, não só no pessoal, como também no profissional, além assim, as férias que sucederam a nossa última aula, né, do dia 22 de dezembro, quando eu coloquei a última aula até 10 de janeiro, mais ou menos, eu fiquei descansando, né? Então, ainda depois disso, ainda tinha muitos outros projetos para colocar no ar, como alguns que eu vou apresentar na medida do possível a vocês. Mas eu estou aqui de volta e a gente vai continuar com Excel, com Calc, com planilhas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Outra coisa que vocês vão perceber é que normalmente agora vocês vão perceber que eu estou um pouco mais devagar na forma de apresentar os conteúdos aqui, porque eu não estou usando mais a captura de tela do meu Windows anterior, como eu estava usando, que eu já estava acostumado. Eu tive que fazer uma gambiarra porque um dos equipamentos do meu estúdio quebrou, que é este aqui. Ele quebrou, não sei se você está percebendo, né? Mas ele era quem capturava a imagem da tela do laptop para dentro do meu computador, e assim eu poderia fazer isso que eu vou fazer agora, né? Ver o Windows aqui atrás, ver o Excel aqui atrás, coisa que hoje eu não posso fazer com ele, eu não faço mais, então eu tive que fazer uma gambiarra aqui para fazer isso aqui funcionar. Gambiarra esta que vai nos permitir trabalhar normalmente, ou quase normalmente. Então, se eu parecer um pouco não acostumado, me perdoem, por favor, eu vou me acostumar com essa nova forma de capturar a tela que eu tive realmente que criar aqui, de adaptar para a gente. Bom, a última aula que a gente viu média, a função média. Eu fiz questão até de demonstrar a vocês a diferença do uso do ponto e vírgula para o dois pontos, como você deveria raciocinar isso, né? Então a gente vai rever alguns conceitos antes de a gente começar a ver agora as funções de comparação. Função máximo, função mínimo, função maior, função menor. São funções de comparação, ok? Me permita, vamos brincar aqui um pouquinho. Eu tenho essas funções aqui, é o que eu vou tirar aqui minha tela. Né? Vamos tirar aqui minha tela, um pouquinho, tá vendo? A questão de costume, eu não estou tão acostumado ainda. Tal de mouse muda, tela muda, mas vamos trabalhar com a mesma didática de antes, certo? Então me permita o seguinte, você já sabe, a gente já sabe, que, por exemplo, a função soma, ela pode ser escrita com intervalos, como por exemplo de A10 até A20, ou ela pode ser escrita com argumentos separados, né? Então, igual soma A10. Por que eu inventei de fazer de A10? Poderia ser de A1 até A3, que seria mais fácil, né? A10. Eita, falta de costume mesmo. A11, A12, A13 e aí vai. Você já conhece, são os 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, A19, finalmente A20. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos dois casos muito interessantes. Oh, Jesus! Tá bom, João, tá bom, João. Vamos lá. Tá vendo? Essa questão do costume está me matando. Mas tudo bem, vamos lá. Nós temos aqui o uso de um único intervalo, certo? De A10 até A20. Ou nós temos o uso de todas as células do intervalo. Existem algumas funções que funcionam exatamente igual à função soma. Quer dizer, elas admitem que você use intervalos, porque elas não fazem diferença entre as células, ou permite que você indique as células como sendo argumentos separados. Você que manda. A função soma é assim.
A função média é assim. A função máxima e a função mínima também são assim. Que nós vamos conhecer essas duas aqui, certo? Nós vamos conhecer. Dá no mesmo você escrever igual o máximo e o intervalo que você quer, ou igual o máximo e as células que você quer. Dá no mesmo. Porque essas funções, elas só aceitam como argumentos células ou números. Não importa se você apresenta essas células na forma de um intervalo ou se você apresenta essas células na forma de células separadas. Então, tanto para a função soma, como para a função média, como para a função máxima, como para a função mínimo, a gente sabe que funciona assim, certo? Elas podem ser escritas de uma ou de outra forma. Óbvio, você vai preferir essa aqui porque você escreve menos, não é verdade? Você vai preferir essa daqui. Bom, que mais? Vamos conhecer a máxima e a mínima. Eu só fiz essa apresentação porque é só para explicar que essas duas, a máxima e a mínima, elas funcionam exatamente do mesmo jeito, ou são escritas, não funcionam, mas são escritas do mesmo jeito que a função máximo, que a função soma e que a função média, certo? Então, para que serve, deixa eu tirar essas daqui de baixo que a gente vai conhecer, mas para que serve a função máximo? A função máximo retorna o maior valor dentre os argumentos apresentados. Eita, João, tá bem. Tudo bem que não está desacostumado, mas digitar errado também não é questão de costume, né? Argumentos apresentados. Pronto. Então, se você quer saber qual dos argumentos apresentados, numericamente falando, é o maior, você usa a função máximo. Assim como a função mínimo, né? Eu não sou besta nem nada, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Retorna o menor valor dentre os argumentos apresentados. Então, quer saber o maior valor? Função máxima. Quer saber o menor valor? Função mínima. Vamos lá? Vamos dar uma olhada. Aqui no Excel eu tenho uma planilha, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa planilha. Pronto, ó. Eu tenho uma planilha. Nessa planilha eu tenho questão de costume. Novamente, pessoal, questão de costume. Me perdoem se eu estou enrolando aqui, porque realmente foi uma gambiarra que eu criei. Um dia eu me acostumo com essa gambiarra e aí eu não preciso mais ficar engasgando com vocês enquanto uso aqui. Bom, falando em engasgar, eu queria até um zoom maior, se pudesse ser possível aqui. Porque aí a gente lê maior, lê melhor. Pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui 7 células, da célula A1 até a célula A7, preenchidas com números, e eu vou fazer um simples máximo. Ave Maria. Só agora que eu olhei aqui fiz besteira. Detalhe. Olha só. Máximo pode ser escrito sem acento. Qualquer função no Excel, ela pode ser escrita sem acento ou em minúsculas, que o Excel vai automaticamente entender qual é a função que você está querendo usar. Eu quero o máximo de A1 até A7, certo? O Excel vai fazer uma análise nas células que estão e, óbvio, vai trazer como resultado o maior valor que encontrar. Eu não preciso nem explicar a você, né? Não preciso explicar a você que o maior valor a ser encontrado é esse 9 aqui, certo? Ele não vai dizer a posição do 9, ele não vai escrever, por exemplo, que a célula é A4, ele não vai, ele vai trazer o maior resultado. Portanto, quando eu der Enter, o resultado será 9, né? Olha aí, tranquilo. A mesma coisa acontece se eu fizer o seguinte, igual mínimo de A1 até A7, por exemplo. De A1 até A7. Obviamente, ele vai ler todos os números aqui presentes e vai trazer como mínimo o valor 2, que está aqui, não existe nenhum valor menor do que 2, né? Então, vamos lá. Olha aí. Bom, algum problema até agora? Nenhum problema, né? A função máxima e a função mínima podem ser usadas diretamente apontando para as células, para os intervalos ou para números. Eu poderia simplesmente escrever assim na função, né? Igual máximo entre 10
A2 e, sei lá, 3,8. Pronto. Qual é o maior valor, levando em consideração esses três argumentos? 10, A2 e 3,8. Bom, A2 tem 5, o maior valor é o 10. O resultado aqui, já que esse 10 aqui não é uma célula, é o número 10, ou seja, é o valor 10. Assim como esse aqui também é o valor 3,8. Isso aqui é uma referência, a gente já sabe esse nome, não precisa, só estou aqui lembrando, uma referência à célula A2. E ele vai trazer o valor da célula A2, que é o valor número 5. Portanto, o maior de todos os três valores é o 10. A resposta, 10. Né? Olha só aqui a resposta. Dito e feito. Tudo bem até aí? Nenhum problema, né? Tranquilo. Existem duas outras funções que têm sido cobradas e cuja utilidade ela extrapola um pouco a utilidade que dá máximo e dá mínimo. Eu vou chamar de irmãs da máximo e da mínimo, respectivamente. Existe a função maior e a função menor. A diferença é que a função maior, a função máxima, ela sempre traz o maior dos resultados. A função mínimo sempre traz o menor dos resultados. A função maior e menor, ela traz o enésimo número maior ou enésimo número menor. Você que diz qual maior ou menor você quer. Quer ver? Vamos voltar aqui para o nosso amigo. Certo? A função maior e a função menor, elas precisam de mais informação, certo? Elas precisam de mais informações do que simplesmente o intervalo. Então, vamos tentar escrever o texto como seria aqui, certo? A função maior, e aí me permita fazer uma coisa aqui. A função maior, olha só, deixa eu ver. Vê o passe de mágica agora. Olha aí, a função maior e a função menor, elas retornam o que chamamos de késimo maior número ou késimo menor número. O que seria isso? Você não quer, por exemplo, o maior dos números. Você quer o segundo maior. Ou você quer o quarto maior. Ou você quer o décimo maior. Não importa. Você vai dizer isso na função maior. Você não pode dizer isso na função máximo. Você não pode dizer isso na função mínimo, já que a função máximo sempre retorna o primeiro maior e a função mínimo sempre retorna o primeiro menor. A função maior retorna aquela posição, aquele ranking que você quer. Eu quero o terceiro maior, eu quero o quarto menor, eu quero o segundo menor, eu quero o décimo maior, não importa. Você vai indicar isso, é você que indica o K, é você que indica a posição exata que você quer. Quer testar isso? Mas olha só, a forma de escrever tem que ser essa, tem que se respeitar isso aqui. Você vai escrever a função maior ou menor e aí dentro dos parênteses você vai indicar dois argumentos. O intervalo, ou seja, a coleção de células que você vai pesquisar, e a posição, ou seja, o número K, o segundo, terceiro ou quarto maior ou menor, tanto faz, certo? Ok? Então você tem que colocar isso, não é só intervalo ou células, como é o caso do menor, do mínimo e do máximo. Outra coisa é que tem que ser um intervalo aqui, é necessário que seja um intervalo. Você não pode colocar A8, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula. Imagina, você escreve isso, né? Tipo, você escreve maior, e aí você bota A8, ponto e vírgula, A9, ponto e vírgula, A10, ponto e vírgula, 3, certo? Isso aqui significa a terceira maior ou significa um número a mais para você pesquisar aqui junto com os outros? Tá vendo? Não pode escrever de outra forma. É necessariamente isso. Você vai escrever, por exemplo, maior de A8 até A10, procurando o terceiro maior, por exemplo, certo? Você vai fazer dessa forma, tem que escrever com um intervalo e um número que indica a posição ou ranking que você quer pesquisar, ok? Vamos lá. Voltando para o nosso Excel,
Vamos brincar aqui com o seguinte, igual maior, certo? Aí nota que o maior, ele nos dá essa dica, maior matriz K. Então, ele nos auxilia com essa dica aqui, ó. Certo? Tem que ser uma matriz, ou seja, tem que ser um intervalo. E depois desse intervalo você tem que indicar quem é o K que você está procurando. Portanto, vamos voltar ao seguinte. Maior de A1 até A7, o terceiro. Pronto. Eu quero que você traga como resultado o terceiro maior número encontrado de A1 até A7. Bom, o primeiro maior número é o 9. O segundo maior número é o 7. O terceiro maior número é o 6. Portanto, a resposta vai ser 6. Ok? E aí, você tem como resposta o que você queria, o que você estava esperando. A mesma coisa funciona para o menor, certo? O menor de A1 até A7, vamos dizer, o segundo menor ou o quarto menor. Pronto, eu quero o quarto menor de A1 até A7. Aí lá vai você, ó, e o que é que ele mostra aqui? 2 é o primeiro menor, 3 é o segundo menor, 4 é o terceiro menor, 5 é o quarto menor. Ok? Vou dar Enter. Pá, Enter aqui. E aí a resposta da gente é 5, como era de se esperar. Ok? Um detalhe, e aí eu não preciso nem, você não precisa nem raciocinar muito. Se você escreve uma coisa como menor de A1 até A7, ponto e vírgula 1. Menor de A1 até A7, ponto e vírgula 1. Isso é exatamente igual a fazer o quê? Vamos lá, pense, é rápido. Isso é exatamente igual a fazer igual mínimo de A1 até A7. Não é verdade? Alguma dúvida com relação a isso? Porque se você está pedindo o menor, o primeiro menor de A1 até A7, é a mesma coisa que usar a função mínimo, certo? Mesma coisa que usar a função mínimo. Portanto, o resultado será exatamente o mesmo. Mesma coisa vale para máximo e maior, né? Se você coloca o K, que é a sua posição, como 1, não precisaria nem usar a função menor ou maior, bastaria usar máximo e a mínimo, que são mais simples. Tudo bem? Vamos ver isso no Calc, né? No Calc nós vamos brincar da seguinte maneira. Desculpem. Vamos preparar as coisas aqui. No seguinte, ó. Mínimo de A1 até A6. Pronto, o mínimo de A1 até A6. O menor valor encontrado vai ser 1. Dito e feito. Agora, se eu faço máximo de A1 até A6. Vamos brincar aqui, vamos fazer uma pergunta. Máximo de A1 até A7. Aliás, isso só serviria se fosse no mínimo para lhe perguntar, né? Então, vamos ver se você aceita comigo isso. Mínimo de A1 até A7. Ora, A7 não tem nada. Eu pergunto, qual vai ser a resposta? Vai ser 1 ou vai ser 0? Porque a gente sabe que nada é representado como, assim, nada, a célula vazia, seria vista para fins matemáticos como 0. Mas lembra que a gente já sabe sobre funções. Funções são inteligentes. Elas desconsideram células inválidas. Uma célula vazia é uma célula inválida. Ela não tem por que dizer que o menor valor encontrado é 0, porque ela encontrou valor naquela célula, não. Isso aqui é considerado uma célula vazia. Se eu fizesse igual a 7 vezes A2, aí sim isso aqui seria considerado como 0, porque num cálculo matemático não tem como ignorar uma célula vazia se eu mandei incluí-la. Mas numa função, a função é inteligente, portanto, você lembra, aquela célula vai ser ignorada. Portanto, o mínimo vai ser 1. Continua sendo 1. Olha só. Tá vendo? Então,
células vazias são ignoradas também para essas funções, não só para a soma, para a média, também para essas funções. Certo? Vamos brincar com outras funções aqui dentro. Vamos brincar com quem? Vamos brincar com a máximo. Máximo de A1 até A6. O maior valor encontrado vai ser o número 9, certo? Vamos usar a função maior. Aí a função maior se escreve do mesmo jeito que no Excel, não há diferença. Então, de A1 até A6, eu quero o terceiro maior. Pronto. De A1 até A6, eu quero o terceiro maior. Não era para fazer isso, meu amigo. Pronto. O terceiro maior, me permita, é o quê? O primeiro maior é 9, o segundo maior é 8, o terceiro maior é 4. Portanto, a resposta da nossa função será 4. Dito e feito. Ok? Tudo bem até aí? O que mais mostrar sobre maior e menor? Sim, eu quero mostrar a vocês como a função maior e menor, como elas agem tanto no Calc quanto no Excel, quando existem valores repetidos. Essa é muito legal, eu acho que é interessante você saber isso, porque pode ser uma armadilha bem interessante na prova, certo? Me permita voltar ao Excel. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos apagar essas duas. Eu vou colocar 9, 7. No lugar desse 5, outro 7. Certo? No lugar desse 4, um outro 3. Ok? Olha só. Perceba. Igual, maior, de A1 até A7. O terceiro maior. Eu quero o terceiro maior, certo? Bom, se a pergunta fosse essa, você ia responder 7 ou 6, certo? Porque veja só, o que nós temos aqui, deixando claro qual é a incógnita da questão, é a seguinte. Eu estou procurando o terceiro maior de A1 até A7. O primeiro maior é 9. O segundo maior é 7. Existem dois valores 7 aqui. Bom, se o Excel ele vai contabilizar este aqui como o segundo, certo? E empatar este aqui como o segundo também, então o 6 vai ser a resposta, o 6 vai ser o terceiro, concorda? Só que o Excel pode pensar de outra forma. O Excel pode pensar em contar, esse aqui é o primeiro, de cima para baixo, esse aqui é o segundo, certo? E esse aqui é o terceiro. Portanto, a resposta aqui seria 7. Você aposta em qual? Aposta que o Excel vai pensar em empatar dois valores iguais e considerá-los na mesma posição, ou o Excel vai contabilizar um deles como segundo e o outro como terceiro? Vamos dar um Enter? Porque depois que você tirar essa dúvida, nunca mais você vai cair nessa armadilha, certo? Nunca mais você vai cair nessa armadilha. Então, eu vou dar Enter aqui, eu aposto que vai dar 7. Olha aí, certo? O Excel não faz empates nessa contagem. Ele faz uma lista geral, assim, tipo, qual é o maior? 9, é o primeiro colocado. Agora, qual é o maior? 7, ou seja, é o segundo colocado. Agora, qual é o maior dos que sobram? 7 também, portanto, ele é o terceiro colocado. Então, o Excel não empata, não coloca na mesma posição valores iguais. Ele vai contabilizar um valor numa posição e outro na outra, ok? Isso tanto para a função maior como para a função menor. E aí, testando com a função menor, vocês vão chegar ao seguinte. Eu vou usar o mesmo conceito aqui, certo? Mesma coisa, ó, o menor de A1 até A7, a terceira posição menor. Bom, a terceira posição menor nos aponta para quem? O primeiro menor é 2. O segundo menor é 3. Vamos dizer que seja esse 3 aqui, de cima para baixo. E o terceiro menor é um outro 3. O primeiro menor é 2, o segundo menor é 3. O terceiro menor é um outro 3. E, portanto, a resposta ali vai ser 3.
Imagina você respondendo e a letra A falando lá que a resposta seria 6, né? É complicado. Vou dar Enter aqui no menor, de novo. 3, a nossa resposta, como era de se esperar, está aqui, ok? Tudo bem até aí? No cálculo, vamos ver se no cálculo é da mesma forma, maior e menor, essas funções podem, o máximo, na minha concepção, o máximo de perigo que poderia vir a cair para vocês, o máximo de perigo, era isso aí, era fazer uma planilha onde houvesse valores repetidos, e você entende agora como o Excel, e no caso agora a gente vai ver como o Calc, eles se comportam. Na verdade eu nem preciso mostrar como o Calc se comporta, porque o Calc se comporta exatamente da mesma maneira que o Excel, né? A rigor, para toda função é a mesma coisa. Então, vou botar aqui 1, 2, 3 e 9. Vamos botar 3 e 4 aqui, pronto. Então, eu querendo fazer igual menor de A1 até A6, o quarto menor, pronto. O quarto menor. Se o cálculo vai fazer da mesma forma que o Excel, então o cálculo nos apresentará este como o primeiro, este como o segundo, este como o terceiro, e este como o quarto, que é o que a gente está procurando. Portanto, a resposta vai ter que ser 2, se ele se comporta do mesmo jeito. Se ele não se comporta do mesmo jeito, então o que ele pode fazer é empatar. E aí, se ele empatasse, ele teria o 1 como o primeiro menor, esses 3 aqui empatados na segunda posição, o 3 como o terceiro menor e o quarto seria a resposta. O 4 seria a resposta, seria o nosso quarto menor. Mas a resposta é 2. Ou seja, o comportamento é exatamente igual ao comportamento do Excel. Por favor, não caia nessa, ok? Não caia nessa. Tranquilo? O que pode mais surgir de dificuldade com essas funções é basicamente cálculo. Basicamente cálculos como que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Eu vou limpar minha tela e vou propor uma questão para vocês. Questão essa que vai ser proposta agora num passe de mágica, como vocês vão poder ver. Quer ver? 3, 2, 1. Tá aí. Uma função bem construída, com tudo que a gente não viu nada do que está aqui é estranho para a gente. Eu quero que você me responda qual é o resultado desta função. Tá? Se você quiser, você pode pausar. Não serei eu mais que pausarei. Você pause agora e tente resolver essa questão. Pronto, já acabou o tempo, já posso voltar, já posso responder a você como isso aqui é feito, certo? Perceba, o que nós temos aqui é uma função média. Ela começa aqui e termina aqui. Dentro dessa função média, nós temos alguns argumentos. Temos que saber primeiro quantos são esses argumentos. Aí aqui começa uma função máxima que fecha aqui, né? Abre aqui e fecha aqui. E aqui nós temos o ponto e vírgula. Portanto, esse aqui eu vou chamar de argumento A da função média. E o resto é o argumento B, que é uma função menor. Portanto, na verdade, o que eu estou querendo aqui é calcular a média entre A e B. A média entre o resultado de A e o resultado da função que está no argumento B. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos resolver, né? Eu vou resolver a menor porque a menor tem umas armadilhas aí, né? Veja só. A nossa menor, nós queremos calcular o quinto menor valor, tá aqui o 5, entre B1 até B7. Portanto, olha só, B1 até B7. Certo? O quinto menor valor, quem é o quinto menor valor? 20 é o primeiro, 20 é o segundo, 20 é o terceiro, tem mais 20? Tem não, 30 é o quarto, 30 é o quinto, pronto. Então, o nosso B aqui é 30, certo? Queremos calcular a média entre alguma coisa e B.
Vou escrever o ponto A com azul agora, certo? Então, tá aqui. O que eu estou querendo calcular é o máximo entre a 1 e a 6. O máximo entre a 1 e a 6. O máximo entre a 1 e a 6 é 40. Entre essas duas células é 40. Aí você faz, não, João, peraí. O máximo que eu encontrei aqui foi 60. Sim, mas presta bem atenção. Isso aqui não é 2 pontos. Isso aqui é ponto e vírgula. Se você se ligou bem nessa, você percebeu já e você acertou. O máximo entre a 1 e a 6. Isso aqui é um e a 6, certo? Não é um até, como é o caso desse 2 pontos, que é até, ok? Eu vou continuar fazendo questões com esse tipo de armadilha para que você não caia nesse tipo de armadilha quando estiver fazendo a prova, entendeu? Então, a média é entre 40 e 30. 40 mais 30 é 70. Dividido por 2, 35 é a resposta da nossa função. 35, ok? Repito, a gente consideraria esse retângulo inteiro, fazendo com que o 60 fosse o máximo, se aqui tivesse 2 pontos, mas não tem, ok? Prestou bem atenção, não vai cair mais nessa. Caiu nessa, comente aqui embaixo se você caiu. Diga assim, admito, meia culpa, professor, eu caí. Eu sei, mas não vai cair de novo, certo? Eu tenho certeza absoluta disso, ok? Vamos lá, tirar a nossa certeza aqui. Isso aqui tem que dar 35. João, ó, eu tô moral. João. Desculpa, é porque tem um espaço aqui. É um espaço justamente para que não fique coloridinho para vocês, para não ficar dica. 35, aí, tá vendo? Se tivesse essa questão na prova, essa alternativa na prova, ela seria a sua alternativa, seria a sua resposta. Eu fico feliz de tê-los aqui todos. Agradeço mais uma vez. Se vocês quiserem vir para cá, podem vir, né? Aqui o pessoal entra no meu estúdio, meio sem perguntar, sabe? Aí eu tenho aqui dois participantes, né? Esse aqui é Pedro. Pedro é meu filho mais velho. E Matheus vem aí com a camisa do Hulk. Você já conhece Matheus do outro software, do outro curso lá de hardware, tá? Ok, bebês, almoçar, simbora. Bom, com isso a gente termina a aula de hoje, pessoal. Vou evitar atrasos ou demoras entre uma aula e outra, como eu fiz nessa aula. E a gente vai continuar com esse curso de planilha até você ficar pronto para fazer qualquer prova que cobre esse assunto, ok? Obrigado pela participação mais uma vez. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.